noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Carla Costa e queremos também pedir desculpas aí pelo nosso probleminha técnico, né? A gente teve uma derrubada aí de rede no primeiro link, então a gente caiu, a nossa conexão caiu, a gente teve que gerar um novo link. Já enviamos um novo link para todos vocês poderem entrar aqui para participar. Então pedimos desculpas porque essas coisas de ao vivo, né? Às vezes acontece, assim, é comum. E a gente vai começar também para não atrasar, não perder tanto tempo. E as pessoas ainda estão chegando, porque o pessoal teve que sair da outra sala para reconectar aqui, né? Então, sejam bem-vindos. Hoje é o nosso segundo dia. Ontem a gente já teve assim, um feedback muito legal das pessoas que participaram, né? Foi bastante interessante o conhecimento que a doutora Letícia trouxe, né, junto com a mediação da Lilian. E hoje nós estamos aqui com a nossa convidada de hoje, né, a doutora Marie Bendelac. Quero passar a palavra para ela se apresentar, falar um pouquinho da história dela, e em seguida a gente começa aqui o nosso bate-papo. Tá bom? Obrigada a todos. Marie, boa noite, seja bem-vinda. Se apresenta para as pessoas poderem te conhecer. Boa noite, Carla. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Marie Bendelac, eu sou francesa, eu moro no Brasil desde 2009. Acho que eu fui brasileira em outra vida. Amo o Brasil de paixão, eu moro no Rio. E eu fui alvo de uma narcisista perversa em 2021, o que me fez mergulhar nesse conhecimento. Eu sou especialista em relacionamentos e referência em comunicação não violenta, e eu sempre tinha deixado meio que os transtornos de personalidade de lado nos meus conteúdos, nos meus treinamentos, né? Eu dou palestras, treinamentos em empresas, faço coaching, mentoria individual, mentoria em grupo, e esse assédio realmente me levou a estudar e me aprofundar nesse conhecimento que eu já tinha superficialmente, porque estudo psicologia há mais de 12 anos, eu sou formada em administração, tive uma carreira executiva, mas depois eu fiz uma transição de carreira para trabalhar com desenvolvimento de pessoas. E depois eu tive uma experiência com uma psicopata, então, assim, na sequência. Então, uma coisa depois da outra, eu falei, tá bom, eu vou mergulhar nesse assunto. Eu comecei a falar sobre esses abusos nas redes sociais. Eu já falava sobre a comunicação não violenta, sobre relacionamento, sobre jogos psicológicos, mas não incluía os transtornos de personalidade. Então, depois dessas experiências, resolvi realmente me dedicar a ajudar pessoas a se blindar definitivamente, se defender de pessoas manipuladoras, principalmente narcisistas e psicopatas. Poxa, Marie, então, na verdade, eu acho que toda esse seu histórico, né, de ter passado por esse tipo de relacionamento acabou sendo um chamado para você trazer esse olhar, né? Porque a gente está nesse congresso, a gente tem a nossa primeira edição desde 2021, fizemos ano passado a segunda edição, essa é a nossa terceira edição. E a gente tem visto a carência que é de profissionais que tenham conhecimento, que tenham qualificação, capacitação para poder falar mais a fundo sobre esse tema, né? Porque é um tema que não se vê na academia, ele é relativamente novo, vamos dizer assim. Então, é muito déficit que a gente tem no mercado de psicólogos, terapeutas e profissionais que realmente entendam e que tenham se aprofundado, que tenham se especializado nesse tema. Então, que bom que você hoje pode ajudar tantas pessoas, né? Infelizmente, foi uma história ruim que você viveu, mas como é bom quando a gente dá a volta por cima, quando a gente consegue se reerguer. Muitas vezes a gente precisa, né, viver aí desafios de vida para a gente poder até criar. Você vê, você fez uma transição de carreira e depois, né, passando para a psicologia, você ainda teve esse nicho, né, vamos dizer assim, em termos de conhecimento, né, de tema que você está trabalhando. E com certeza muitas pessoas estão sendo beneficiadas com isso, né? Então, que bom. Que bom que você está aqui para ajudar a gente, para trazer mais conhecimento. Obrigada pelo convite. Acho que as pessoas estão chegando, né? A gente não vai. Imagina, a gente que agradece de você ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje, né? Bom, o nosso tema é sobre o que fazer quando invalidam você, dentro dessa relação, né, de abuso narcisista, que é o tema do nosso congresso. A gente sabe que a invalidação é uma das fases, né? Isso é muito real e acontece de verdade.
Mas eu queria começar o nosso papo, Marie, que você trouxesse um pouco desse conhecimento sobre esses tipos, né? Como você mesmo falou, você passou por mão de narcisista, você passou por mão de psicopata. Então, eu acho que antes da gente entrar nessa questão da invalidação propriamente dita, que é o nosso tema principal, eu queria que você trouxesse um pouco assim dessa diferenciação. Como que a gente pode perceber, né, esses perfis? O que é doença, o que não é doença? Um transtorno de personalidade é doença? A psicopatia é doença? Porque tem tanta coisa que se fala ao redor desses assuntos e às vezes a gente não tem um entendimento técnico, né, científico, técnico de alguém que possa trazer essa referência mais séria, vamos dizer assim, né, para a gente não ficar aí com um entendimento aleatório, entendimento de coisas que a gente vai lendo e que a gente não tem ao certo, né? Então, você pode esclarecer para a gente um pouquinho desses perfis? Nos dias de hoje, né, porque tudo evolui, a ciência evolui, os entendimentos e o conhecimento evoluem, então, nos dias de hoje, em 2023, transtornos de personalidade não são considerados doenças, né, são desvios de caráter, jeitos de ser, rígidos que causam transtorno e sofrimento na vida do próprio sujeito e das pessoas ao redor. Não há um consenso, né, em função dos países, às vezes das linhas de estudo e de aplicação, às vezes a psicanálise acha uma coisa, a psicologia acha outra coisa, mas enfim, o que a gente tem como referência mundial é o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Nesse manual são mapeados 10 transtornos de personalidade. No mesmo grupo, a gente encontra o transtorno de personalidade narcisista, o transtorno de personalidade antissocial, que corresponde ao psicopata, mas até assim tem profissionais especialistas que diferenciam a pessoa psicopata da pessoa que tem um transtorno antissocial. Tem ainda os sociopatas, que dependendo do país é uma coisa e no outro país pode ser outra. Então, o que a gente tem no manual referência são esses transtornos de personalidade narcisista, antissocial, e no mesmo grupo tem também o transtorno de personalidade histriônico e borderline. No meu caso, eu não falo sobre o borderline histriônico, apesar de ter estudado borderline, mas eu falo hoje, não somente como especialista, mas eu principalmente do meu lugar de pessoa que foi alvo, que passou por esses relacionamentos, por essas manipulações. Então, não estou querendo fazer o papel de psiquiatras ou psicólogos, aprofundando, por mais que até psiquiatras às vezes não dominem tanto o tema, e também alguns psicólogos também não dominem tanto, mas o meu lugar é de pessoa que passou por isso e que estudou também, que se aprofundou. Então, quando as pessoas me dizem, Maria, parece que você está contando a minha vida, a minha história, é porque eles seguem um padrão de comportamento. Então, eu sei muito bem o que eles fazem, como eles pensam, como eles agem, e entre a prática, a vivência e o estudo, né, isso foi se complementando, e hoje eu falo sobre esses 2 transtornos. Por que não há exatamente um consenso sobre o transtorno de personalidade antissocial psicopata? Porque alguns dizem que o verdadeiro psicopata é aquele que é de nascença, que já nasceu com uma deficiência no cérebro, é uma questão estrutural, física, biológica, do cérebro, aonde não tem essa capacidade, essa área do cérebro que permite ter a empatia, a compaixão, sentir remorso, culpa, arrependimento. Psicopatas não sentem isso. A gente pode ficar com ódio, com raiva, que a pessoa não sente nada. Gente, eles não conseguem. Então, é melhor aceitar, adquirir o conhecimento para saber como lidar com essas pessoas e como se proteger e se defender, porque eles não vão deixar de ser assim, e a gente não vai deixar de ter psicopatas na sociedade, né? São em torno de, pelo menos, pelas estatísticas, 6 milhões de psicopatas no Brasil. Então, se a gente contar 3%, mas, segundo alguns especialistas, a Ana Beatriz Barbosa, por exemplo, a psiquiatra é especialista nisso, ela fala que isso pode até alcançar em torno de 20% da população. Já ouvi falar de 25%, dependendo, porque são 3 graus de psicopatia, grave, leve e moderado. Então, juntando tudo, né, a gente pode ter uma proporção maior. Mas, enfim, e o transtorno de personalidade narcisista, que tem coisas em comum
com a pessoa que tem um transtorno de personalidade antissocial, que é considerado psicopata. Mas tem essas diferenças, assim, como se fosse numa escala de narcisismo. O psicopata e o antissocial estão num grau maior de narcisismo, num grau maior de frieza, né, de incapacidade mesmo de sentir remorso, culpa. Então, assim, enquanto a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ela tem sentimentos, ela tem, mas na hora H, assim, quando ela está envolvida numa relação abusiva com uma determinada pessoa, ela vai cortar a capacidade de compaixão, de empatia, ela não vai sentir remorso pelo sofrimento que ela causa, então ela acaba agindo igual um psicopata, muitas vezes, né? E psicopatas não necessariamente cometem crimes, não necessariamente matam, né? A gente tem que saber que são pessoas que são inseridas na sociedade, que têm famílias. Eu perdi uma amiga, eles têm famílias e trabalhos, tá? Então são pessoas que parecem normais, não tem cara, não é aquele cara malvado necessariamente. Uma amiga minha foi enforcada, morreu, foi enforcada pelo marido psicopata quando ela pediu a separação, ele não aceitou, ele, enfim, se livrou do corpo de uma forma absolutamente fria, cruel. Eles tinham 3 filhos pequenos, e isso também me levou a me aprofundar. E esse homem era muito querido por todos, pela família da minha amiga que morreu. Então, assim, são pessoas que muitas vezes não geram suspeita. E aí que a gente vem com esse tema, por que as vítimas são invalidadas? Exatamente porque muitas vezes narcisistas, né, e psicopatas, todos os psicopatas são narcisistas altamente, mas nem todo narcisista é psicopata, mas são pessoas que são muito boas em dissimular, em convencer pela fala, são pessoas que mentem olhando no seu olho, na maior calma, sem nenhuma culpa, sem nenhum nada na consciência, nenhum peso na consciência. São pessoas que sabem muito bem o que fazem. Então não é doença, assim, a pessoa perde a cabeça, não são loucos, e não é doença também porque não é algo que muitas vezes se trata, porque são pessoas que não aceitam o tratamento, que não se enxergam como pessoas que precisam mudar e evoluir, infelizmente. Então, na teoria, poderia ter, né, tem até psicólogos que trabalham sim com tratamento do transtorno de personalidade narcisista. Eu não vou dizer que é impossível, não. A gente tem que saber que isso é possível, que isso existe, mas que a questão é que eles geralmente não querem ser tratados, eles não reconhecem ter nenhum problema. Então é muito raro algum narcisista realmente aderir a um tratamento. São raríssimas exceções. Então, é melhor você se preocupar com você, se você está sendo alvo e vítima, e você buscar apoio profissional e terapêutica, do que você se preocupar do outro se tratar e mudar, porque você vai só se desgastar. Então, não sei se você, Carla, se você quer que a gente já responda a primeira pergunta. Eu estou vendo aqui os comentários, né? O pessoal está falando realmente. Eu também fiquei impressionada com 20% que você falou, né? Entre 20% e 25% da população de ter traços de psicopata, né? De psicopatia. Em relação a pessoas narcisistas, seria mais ou menos que esse percentual da população? Em torno de 3% a 5%. Bem menos, né? Mas assim, a estatística de 25% você não vai ver geralmente nos escritos. Eu ouvi realmente da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, mas não é a estatística assim muito oficial, não. Geralmente os dados dão em torno de 1% a 3%. Quando a gente vai para as empresas, são em torno de 10% a 12% de líderes psicopatas, então também dependendo do contexto, né? É bem interessante ver isso. Mas já é o suficiente, porque parece pouco, né? Mas 6 milhões, já, se você for 3%, já dá 6 milhões de pessoas. Eu acredito que todo mundo esbarra na vida em alguém psicopata e muitas vezes nem sabe, porque a convivência pode ser muito agradável se você não for o alvo da pessoa, né? Uhum. Não, e foi o que você falou também. Muitas vezes não tem características que sejam assim muito fáceis da gente identificar, né? As pessoas podem ser como o caso
desse marido da sua amiga, né? Da sua ex-amiga, enfim. Sim, e porque há Porque muita falta de conhecimento, por ignorância, né, por falta de conhecimento, e pela mediatização dos casos graves de serial killer e outros, as pessoas ainda acham que a pessoa psicopata é uma pessoa assustadora, que a gente vai identificar no primeiro olhar e que tem cara de mal, e só que não, isso realmente é uma desinformação, é um engano total. Então, não tem uma forma visual de você identificar uma pessoa psicopata, vai ser pelas atitudes, pelo padrão de comportamento. Uhum. E por que você percebe, né, nos seus estudos e nos seus atendimentos, que você trabalha diretamente com isso, né, Marie? Por que ocorre essa invalidação durante essa relação de abuso narcisista, né? Como que acontece isso, que a vítima ocorre esse... É um ciclo, né, que acontece, mas explica para a gente melhor como que ocorre isso. Sim. Primeiro, eu quero dizer que eu mesma fui invalidada, então eu sei muito bem como é, e eu vi dos meus próprios olhos, eu sei como é de se sentir invalidada, é muito enlouquecedor, é realmente assim, parece que é ainda mais, o sofrimento é ainda maior do que o próprio abuso que a gente está sofrendo com a pessoa narcisista. A invalidação, porque a gente espera que alguém nos apoie, nos ajude quando a gente vai contar o que acontece, né? Quando a gente vê os abusos e a gente quer um apoio, ser invalidado por pessoas queridas, familiares, amigos, parece que é pior. E aí, quando é do terapeuta, né? Então, mais ainda, a gente tem isso como uma das últimas perguntas. Mas por que acontece a invalidação? Por vários motivos. Primeiro, porque a grande maioria das pessoas não tem conhecimento sobre o assunto. Então, por pura ignorância, por pura falta de conhecimento, as pessoas não acreditam, não sabem o que é e não conseguem acreditar. Segundo, porque são situações tão surreais, mas realmente a palavra, não tem melhor palavra, é surreal o que as pessoas são capazes de fazer, que as pessoas têm muita dificuldade em acreditar. Parece assim mentira, parece exagero, parece coisa de filme. Segundo, assim, terceiro é que pessoas que têm uma mente, vamos dizer, normal, entre aspas, que não tenha maldade, que não tenham perversão, não conseguem imaginar, e era meu caso antes de cair nesse abuso, não conseguem nem imaginar a capacidade de manipulação e de maldade que as pessoas têm, essas pessoas narcisistas têm, e elas não conseguem imaginar que alguém assim possa fazer maldade e possa querer prejudicar outra pessoa sem que essa pessoa tenha feito alguma coisa, sem que essa pessoa tenha algum tipo de culpa, né? Então, é muita dificuldade de acreditar porque não cabe na projeção mental da pessoa, porque é uma coisa totalmente surreal. Tipo, se você não é uma pessoa que tem maldade, você não consegue enxergar essa possibilidade, né? Como é que uma pessoa pode ter prazer com o sofrimento do outro? É uma coisa muito difícil de conceber. Então, é por isso que a gente fala que muitas vezes só quem passou entende. Só quem passou entende. Além disso, tem invalidação porque as pessoas, de modo geral, podem estar com medo, elas não querem se envolver com problemas, então elas tentam minimizar a questão. Não, mas deixa para lá. Tem a questão de querer tranquilizar também a pessoa. Então, assim, o que as pessoas me falavam nesse contexto do trabalho que eu sofri o assédio da pessoa perversa narcisista? A minha melhor amiga falava assim: Marie, vai com calma, daqui a pouco isso passa, ela deve estar estressada, né? O meu marido também falava, né? Mas isso você não está exagerando um pouco? Você acha que ela só tem você para lidar? Porque ela me deixava assim, no maior tratamento de silêncio durante um mês, não respondia nenhuma mensagem, isso era feito de propósito, né? Então, sempre arrumava uma desculpa para a pessoa manipuladora, abusadora. Então, porque as pessoas não conseguem imaginar mesmo que seja feito de forma intencional. Só que eu presenciei realmente essa intenção, porque eu participei de outras reuniões com essa pessoa, aonde ela fez a mesma coisa com
com outras fornecedores que queriam ser contratados, e ela falou assim, não, deixa de esperar, deixa no banho-maria, que daqui a pouco a gente quebra o valor dela. Ou seja, ela fazia de propósito de sumir, de não dar notícias, ficar no silêncio, tratamento de silêncio, para conseguir alguma vantagem depois. E ela tinha feito isso comigo. Então, foi observando todas essas coisas que eu falei, caramba, tudo isso ela faz de propósito, né? Então, são coisas que a gente não imagina, porque a gente nunca faria isso na vida, né? E tem essa capacidade do abusador ou da abusadora ser extremamente convincente, manipuladora, né? Então, são pessoas que realmente conseguem fazer acreditar, porque são pessoas que são capazes de fazer um escândalo. Mas como assim? Como é que você pode pensar que eu fiz isso? E elas se vitimizam muito. Então, um dos motivos, acho que maiores também de invalidação, é porque a pessoa abusiva, ela se vitimiza muito. E elas conseguem gerar compaixão das pessoas em torno da vítima. É terrível. Essas pessoas invertem os papéis e vão acusar a vítima de estar abusando delas. Eu estou ajudando agora uma gerente numa empresa que está sofrendo o assédio de uma chefe narcisista. A chefe está acusando ela de fazer microagressões com ela. Ela que está fazendo o assédio, mas ela inverte o jogo, entendeu? Então eles fazem isso. E eles fingem muito bem, são pessoas assim, atores, são capazes de realmente convencer uma plateia e as pessoas todas ficam com pena. Além disso, quando se trata de uma mãe narcisista, tem a questão da cultura, que não se pode pensar que a mãe, né, é a mãe, nossa, tem que perdoar, tem que entendê-la, tem que se reconciliar, você tem que estar bem com sua mãe. Ai, coitada, é sua mãe, né? Também o que ela passou não deve ter sido fácil. Então, as pessoas fazem esse papel. Então, dependendo de quem está assediando, quem está abusando, a invalidação fica até maior. Eu acho que no caso de mães narcisistas é onde deve ter a maior proporção e intensidade de invalidação. Isso é muito, muito duro, muito duro. Com certeza, né? Assim, a gente até para a gente conseguir colocar isso na nossa cabeça e internalizar que isso é real, que pode acontecer na nossa família, né? Deve ser muito difícil. Maria, a Flávia aqui fez uma pergunta interessante, que ela disse assim: por que eles pedem para olhar no olho? Isso é uma forma de manipulação deles? Né? Ela passou por essa situação. Então, essa coisa do narcisista, a pessoa narcisista falar para você olhar nos olhos, isso é uma característica comum, acontece muito. Eles conseguem intimidar, né? Quando você cria o contato com o olhar, você tem maior conexão com a pessoa. A pessoa abusiva, a pessoa narcisista, ela quer te controlar, ela quer te dominar, ela quer te desestabilizar emocionalmente, ela quer te intimidar pelo medo, ela quer te controlar pelo medo. Então, quando ela te olha, geralmente, se você olha para ela, o seu medo vai ficar até maior. E ela vai conseguir sentir, perceber o que você sente. Inclusive, quando a gente recomenda aplicar a técnica da pedra cinza, né? Eu ensino como fazer isso. A técnica da pedra cinza é para você justamente não mostrar as emoções para a pessoa manipuladora, porque quanto mais ela sabe como você se sente, mais ela vai conseguir te controlar e te manipular. Então, a gente recomenda, quando você já percebeu que a pessoa tem esse perfil, para você sair um pouco dessa reta e dessa manipulação, é você mostrar o menos possível as suas emoções. Nem que você está feliz e alegre, nem que você está chateado ou triste com o que a pessoa fez. Então, menos emoção. Então, através do seu olhar, eles percebem tudo, eles sentem tudo. Então, na técnica da pedra cinza, a gente recomenda não olhar, não fazer contato visual com a pessoa narcisista. Então, vamos entrar nesse assunto, que eu acho que é interessante, né, Maria, a gente aproveitar esse gancho para já falar como que as pessoas podem fazer, né, as vítimas de pessoas narcisistas, para sair disso, né? Como que ela pode, de alguma forma, o que ela pode fazer quando ela está sofrendo invalidação? Quais seriam as Bom, primeiro, saídas? primeiro assim,
buscar apoio de especialistas, de profissionais que realmente entendam do assunto. E hoje, então, quem está aqui online, né, com certeza costuma acessar a internet, e se está aqui é porque já está acompanhando o assunto. Então, buscar especialistas que possam te compreender, te dar um certo apoio, né? Eu acho que somos poucos ainda os profissionais que conseguem realmente entender de fato essas situações, esse transtorno e ajudar. E eu acho que em relação à quantidade de pessoas que passa por isso, não sei se se a gente consegue atender todo mundo, né? Eu mesma, assim, o ano passado, os meus vídeos alcançaram milhões de pessoas em 2 meses, e eu recebi uma enxurrada de mensagens, centenas, talvez milhares de mensagens no direct, eu não consegui dar conta. Eu estou agora tentando recuperar mensagens antigas do ano passado para poder responder às pessoas. Então, tem muita gente que conseguiu a minha ajuda diretamente através do Instagram, porque, né, são pessoas que eu consegui responder de alguma maneira, e outras não conseguiram falar comigo. E imagino que deve ser o caso, talvez com outros profissionais também que recebem muitas mensagens, mas é isso, eu acho que deve tentar sempre. Vou dar uma dica aqui de ouro para quem está tentando falar comigo ou com alguém ou algum outro profissional no Instagram. Se você mandou a sua mensagem e você está esperando uma resposta que não está vindo, manda outra mensagem, e mais uma, e mais uma. Por quê? Porque o Instagram, no direct, ele sempre coloca a última mensagem por cima. Então, por acaso, alguém que me escreveu, por exemplo, em agosto, que eu não consegui responder, se ela me escreveu novamente agora, eu vou ver a mensagem que ela me mandou em agosto. Então, não desista, persistência é a palavra. Quando você está sendo invalidada, busca ajuda até encontrar alguém que acredita em você e que vai te apoiar. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, através da internet, hoje você tem acesso a vários profissionais, então busca esses apoios. Terapeutas também, né, de confiança, talvez na sua cidade, local, pode, de repente, né, podem ter esse conhecimento, então busca alguém que entenda disso. Se você se sente invalidado pelo profissional, muda, vai buscar outra pessoa. Quando você é invalidado por familiares, amigos, colegas, você precisa manter a calma, não ficar se esgoelando, se descabelando. Perceba como as pessoas estão reagindo, toma um recuo. Quem não acredita de jeito nenhum, você para de falar sobre a situação. Não adianta, você vai se desgastar. Você sempre vai ter pessoas que acreditam e outras que não acreditam tanto. Então, busca apoio dessas pessoas que acreditam. Basta ser uma pessoa. No meu caso, ninguém acreditava no que eu estava falando, só uma pessoa começou a acreditar e falou assim: Marie, você tem que sair disso. Enquanto tiver essa mulher na empresa, você não vai conseguir fazer o seu papel, né? Eu fui chamada para ser diretora dessa multinacional, ela me chamou, né? Isso que é a tragédia, ela que me seduziu, que fez todo lá o love bombing profissional. Ela me cantou durante 2 meses para me fazer aceitar aquele cargo, e uma vez que eu aceitei, começou todo o ciclo de abuso, o tratamento de silêncio para me fazer diminuir a remuneração, para me subjugar, começou a falar mal de mim, começou a jogar um contra outro na equipe, enfim, foi uma coisa horrorosa. E aí uma pessoa que conhecia uma diretora da empresa também falou: Marie, essa mulher não vai ser legal. Eu precisei ouvir isso de alguém, sabe? Por mais que eu tivesse um pouco de conhecimento, eu precisei que alguém me apoiasse para ganhar força e sair dessa ideia de que eu estava exagerando. Porque enquanto as pessoas te invalidam, você começa a acreditar que você realmente é louca, porque o manipulador, a manipuladora, ela tenta fazer você acreditar que você é louca, que você está inventando, que você está exagerando, que você que é a pessoa problemática, que você que é a culpada da história. Então, tem todo esse gaslighting, essa confusão mental a partir da manipulação que dificulta, né? Então, eu falei com todo mundo que eu pude. Quem não acreditava, eu deixei de lado. Quem começou a acreditar, eu busquei mais apoio. E eu estava bem assessorada, né? A minha terapeuta é muito boa, então ela logo entendeu e me apoiou. Fui buscar apoio de outro amigo psiquiatra que não tinha nada a ver com a história, mas eu contei para ele. O pouco que eu contei, ele falou: Marie, já entendi.
pessoa narcisista perversa. Esquece, não tem jeito com essas pessoas. Ninguém ganha com essas pessoas. Você não vai conseguir fazer nada. Então, você não vai conseguir mudar a relação, você não vai conseguir nada. Só vai se desgastar, se destruir. Sai fora. Então, foi muito importante ouvir isso. Então, eu sempre estimulo a pessoa a procurar. Ah, mas eu não conheço. Busca na internet, fala com alguém que pode te indicar, né? Eu acho que hoje só quem não quer não vai ter ajuda, porque com a internet a gente consegue muitas coisas, muitas coisas. Inclusive, o Rafael aqui colocou justamente esse caso, né? Ele estava comentando que o mais difícil é você contar para as pessoas. Ele falou, eu não contei porque será difícil acreditarem, pela pessoa maravilhosa que ele finge ser. Então, nós devemos falar, tornar público o abuso, mesmo podendo ser invalidado? Eu saí falando, e aí, assim, foi quando eu peguei um livro sobre narcisismo, sobre os perversos, né? Que eu tinha essa suspeita. Falei, essa mulher tem perversão, não é possível. Aí eu peguei o livro, eu li o livro, e foi exatamente, estava tudo descrito ali, o padrão narcisista perverso. Falei, nossa, é exatamente isso que ela faz e que ela é. E então isso me deu também mais força. Então, uma das coisas que você pode fazer é buscar conhecimento. Livros, vídeos, artigos que apoiam o seu relato para mostrar que isso existe. É por isso que eu acho que meus vídeos viralizaram tanto, né? Alcançaram milhões de pessoas. Por quê? Porque provavelmente as pessoas precisavam de alguém que falasse o que elas também falam, mas que ninguém acredita. Então, busque esse conhecimento, encaminha vídeos e esse conhecimento de alguma maneira para as pessoas, para que elas saibam que isso existe, que isso é verdade, porque as pessoas não acreditam, lembra? Muitas vezes por falta de conhecimento, né? Evita, assim, argumentar muito, ficar se desgastando com as pessoas, porque você vai passar realmente por ser a pessoa problemática, então não fica insistindo demais, busca mostrar com calma, com fatos, dados, provas, busca provas, mensagens escritas, gravações, áudios, tudo que você puder mostrar que vai fazer as pessoas acreditarem. Eu fiz uma coisa que eu não sei, acho que foi Deus que me fez isso, porque eu antigamente só tinha um celular, hoje eu tenho dois, eu tinha acabado de ter o segundo celular, e normalmente sempre deixo o antigo para revenda, e eu não fiz, eu fiquei com os dois celulares dessa vez. E quando eu chamei um psiquiatra para contar a história que eu falei agora sobre a segunda pessoa, que eu achava que também era narcisista perverso, porque tem muita coisa em comum. Ele me falou, Maria, para mim essa pessoa é psicopata. Ele conhece, né, a pessoa, essa pessoa é psicopata. E é um perigo, né, você, sua família, enfim, as pessoas estarem em contato com essa pessoa. E eu entrei em pânico, mas assim, logo me veio assim o reflexo de pegar o segundo, de botar no Viva Voz, porque eu queria que meu marido ouvisse isso, queria que as pessoas próximas pudessem ouvi-lo. Então comecei a gravar, eu não avisei ele. Se eu avisasse, provavelmente ele teria parado de falar. Mas eu botei no Viva Voz, o meu celular, e eu comecei a gravar do outro celular. E assim eu gravei a conversa onde ele fala que era um perigo, que ela é psicopata, que isso aqui. E eu acabei mostrando essa conversa para os meus familiares, para os amigos que não acreditavam, porque a pessoa dissimulava muito bem, porque a pessoa fingia muito bem, se fazia de boazinho com todo mundo, brincava com crianças. Então as pessoas normais não conseguem associar psicopata com alguém que é muito carinhoso com criança. Não faz a ligação, mas, gente, eu tenho vontade de gritar, por isso que eu falo nas minhas redes sociais, porque eu falei, as pessoas precisam entender o que é uma pessoa psicopata, e não significa que ela não é capaz de cuidar ou de ser carinhosa com as pessoas e com as crianças. Pelo contrário, são pessoas que sabem muito bem o que fazer para conquistar e que sabem cuidar, que sabem ser prestativos, né? O marido da minha amiga, que a matou, ele era muito prestativo com ela.
principalmente em público, né? No privado só brigavam, mas em público ele fazia nas festas de família, fazia o prato dela, levava tudo de forma muito carinhosa, e assim, os outros que eu conheci também. Então, são pessoas que enganam pelas aparências, pela prestatividade, pela gentileza, pela bondade aparente, tá? Então, busca provas. Então, isso, no meu caso, o áudio ajudou muito, né? Botei todo mundo para ouvir. E eu mandei também esse áudio para minha melhor amiga e para minha terapeuta. Falei, se acontecer alguma coisa comigo, você sabe que tem alguma coisa estranha, eu peço que você peça para investigar, por favor. No caso da minha amiga, que, né, morreu do feminicídio, se não fosse pela insistência de uma amiga em comum, que pediu para os pais pedir a fita do vídeo do prédio, nunca teria se descoberto que quem tinha matado era o marido. Então, entende? Busca provas e tudo que você puder e peça para as pessoas assim que confiam o mínimo em você investigar e te apoiar. Mostrar conhecimento técnico é importante e então mais uma vez, então vou repetir assim as dicas para lidar com a invalidação, né? Manter a calma sempre. Se você quanto mais controle emocional melhor. E por isso que geralmente as pessoas manipuladoras conseguem convencer mais, porque elas são mais controladas emocionalmente, e você só se descabelando e se esgoelando, você acaba passando pela pessoa louca, problemática. Então mantenha calma, busca provas, não fica argumentando, insistindo se a pessoa não quer saber, ou não quer ouvir, ou não quer acreditar. Mostra conhecimento técnico através de livros, vídeos, artigos, coisas científicas que podem apoiar o seu relato e buscar apoio de especialistas no assunto. São as principais recomendações. Espero não ter esquecido nada. E, Maria, até você acabou de dar o caso, né? Falar um pouco sobre o perfil do marido da sua amiga, né? Que foi psicopata. Mas, de uma forma geral, a gente vê assim que é muito comum as pessoas acreditarem mais na versão da pessoa narcisista, do que ela conta, do que na versão da vítima, né? Então, assim, isso é complicado, porque eles são muito essa manipulação, essa forma, né, de envolver. Muitas vezes, como você mesmo trouxe, né? Às vezes a pessoa pode ter uma empatia com criança, pode ser, né, um bom pai, vamos dizer, uma pessoa carinhosa com filhos e tudo. E aí, como que a gente vai revelar algo tão sério, né, e tão grave para as pessoas? Normalmente acontece, né, muito esse caso das pessoas acreditarem mais na pessoa narcisista do que na própria relato da vítima, né? E aí, o que a gente faz? Como que a gente pode, sei lá, virar esse jogo, tentar resolver essa situação? E por que isso acontece também, né? Por que eles são tão convincentes? Vamos tentar entender essa mente perversa e como que isso funciona. Tem uma coisa que eu preciso dizer, é que a gente busca validação, né, nesse processo de abuso, mas assim, se você não conseguir ser validado e você tem absoluta certeza agora do que está acontecendo, porque de alguma maneira você adquiriu o conhecimento necessário e você não tem mais nenhuma dúvida, eu vou dizer o seguinte: você precisa desapegar de ter alguém te apoiando na sua decisão. Eu tomei a minha decisão de sair daquele ambiente sozinha. Meu marido não me apoiava, porque ele achava que eu tinha que ficar, multinacional, super cargo, super salário. A minha melhor amiga também dizia, calma, daqui a pouco isso passa. Minha terapeuta nunca ia dizer, sai ou fica, então também não é o tipo, né? Normalmente o terapeuta não diz o que você tem que fazer, tem que te levar, ajudar a você tomar a decisão, mas não te dizer, direcionar. Então, é uma decisão que eu tive que tomar sozinha, né? Comigo mesma, assim, de eu não permitir mais, não suportar, não tolerar esse tipo de abuso em troca de nada. Por mais que o trabalho fosse bem pago, por mais que era um super cargo, uma super multinacional, por mais que a pessoa seja muito legal com você, porque provavelmente se você está numa relação abusiva, tem algum tipo de controle pelo dinheiro, muitas vezes é pelo dinheiro, a pessoa te torna dependente financeiramente também, né? E isso acontece também no âmbito profissional, porque você acaba dependendo financeiramente desse emprego para
pagar suas contas. Então, as pessoas aproveitem, abusam da situação, da vulnerabilidade financeira e tornam as pessoas dependentes financeiramente. Então, a sua decisão, infelizmente, muitas vezes você vai ter que tomar sozinha, né? Não fique esperando alguém te apoiar, tá? Essa é uma coisa. Segundo, assim, como é que as pessoas podem começar a acreditar em você? A mesma coisa, você mantendo a calma e você mostrando conhecimento técnico e provas. Então, você pode também ter algum profissional que pode conversar, que pode te ajudar eventualmente, algum terapeuta que possa, ou que seja de família, que possa aceitar conversar. No meu caso, o psiquiatra, para quem eu pedi ajuda, não quis conversar com a família, porque não podia dizer que a pessoa era isso ou aquilo, sabendo que não era paciente, né? Eles não podem dizer que, não podem emitir assim uma opinião. Eu posso dizer que eu acho que a pessoa é psicopata, mas não vai me comprometer profissionalmente. Agora, um psiquiatra, um psicólogo, tem a questão da ética, que é muito grave. Se eles emitirem, eles podem ser acusados e ganhar um processo, inclusive, do abusador, da abusadora. Então, ele não queria se pronunciar porque não tem esse direito, porque a pessoa não é paciente. Então, outra coisa, desapegue de você ter algum profissional, de repente, te dando um laudo, assim, dizendo que a pessoa é ou não é, porque a maioria não vai te dizer, justamente porque não tem esse direito, né? Eu tive sorte desse profissional querer me ajudar e de alguma maneira me falou, mas depois ele não quis repetir, e eu já tinha a gravação. Eu não usei publicamente, porque ele me pediu para não usar, que isso podia ser muito grave para ele, tá? Mas, e ainda mais, né, porque ele me fez confiança, ele quis me ajudar, então nunca usaria isso. Respeitei o pedido dele, mas eu busquei me proteger, também não pode ser frouxa, né, e também arriscar. Então, esse áudio, eu compartilhei com pessoas, eu pedi descrição, mas eu falei minha vida em primeiro lugar. Então, assim, tem coisas que, né, às vezes eu vejo que as vítimas se sentem culpadas de buscar provas. Quem tem que se sentir culpado, gente, é o abusador, a abusadora, não é a vítima. Eu sei que a vítima está com medo, vergonha, culpa, é uma inversão total de papéis. E tem a vergonha de falar a respeito, né? A pessoa que disse que era difícil contar, é difícil contar, mas saiba que você não deve sentir vergonha. É quem abusa que deve sentir a vergonha. Aqui, inclusive, ô Marie, muitas pessoas estão falando sobre essa questão do próprio abusador apagar as provas, excluir conversas do celular, trocar o número do celular, né? Então, assim, até esse cuidado a gente tem que ter, de talvez ou salvar meu amor, e me escuta aqui. Se isso está acontecendo, faz print das conversas. Eu tenho uma pessoa no Instagram que está meio passando do limite. Um homem que está passando do limite comigo, mas está lá no meu direct. Toda hora me manda coisa, oh, princesa linda, né? Coisa chata. E eu parei de responder assim. Antigamente eu respondia obrigado, fulano, assim, coisa assim, para não deixar de ser educada. E eu comecei a parar de responder, porque eu achei demais que ele estava crescendo na forma de, né, de me chamar princesa e essas coisas que não tem nada a ver, né? Sou profissional aqui, não estou aqui. E o cara diz, né, que queria um pouco mais, enfim. E eu parei de responder, e ontem, quando eu vi, ele tinha apagado as mensagens onde me chamava de princesa, de linda, disso, daquilo. Ou seja, o cara já está, ó, percebendo, tem alguma coisa acontecendo, parou de responder, ele sabe que está passando do limite. Então, realmente, a pessoa abusiva, ela sabe, ela vai tentar apagar. Eu ajudei a minha amiga de infância, que lidou também com uma narcisista perversa o ano passado. Era uma mulher que ela conheceu num grupo de desenvolvimento pessoal, para você ver que isso pode acontecer em qualquer lugar, qualquer contexto. E no início era muito legal, né? 3 meses assim, super amigas, e a outra começou a abusar aos poucos e a manipulá-la e fazer um gaslighting com ela e ser dominadora. E eu falei, minha amiga falou assim, tipo, o que é isso? Nada a ver, né? Aí ele me mandou as conversas, falei, olha, não tem dúvida, pelo jeito de se colocar, é perversa, é narcisista. E aí eu comecei a orientá-la para poder se libertar dessa situação. E ela começou a agir,
a aplicar as estratégias, e a outra começou a perceber que, opa, já não está se deixando mais manipular. O que ela fez, a manipuladora? Ela falou para ela, não, tá bem, então vou te deixar em paz, mas apague então todas as nossas mensagens, porque para não ficar nada negativo entre a gente, apaga tudo e a gente fica zerada e tranquila, a gente fica de boa, eu te deixo em paz. Aí minha amiga acreditou, tipo, ela falou assim, não, mas assim pelo menos ela vai me deixar em paz. Falei, você não apaga nada, pelo amor de Deus. Não apaga nada. Porque daqui a pouco ela vai te difamar, ela vai falar um monte de coisa sobre você e você vai estar sem provas. Primeiro você tira print e você não apaga nada. Você não tem que prestar contas para ela que você apagou ou não. É outra coisa, né? Então não queira ser íntegra com a pessoa, assim, não, então falei que eu ia fazer, então vou fazer. Não tem integridade com essas pessoas, assim, é jogo sujo. A pessoa joga sujo, você não vai jogar suja contra ela, mas você vai jogar para você se proteger. Você vai agir para você se proteger. Então não apague provas nunca e sempre que você puder ter print, tira print, manda de repente para alguém, porque manda para o seu e-mail, para um profissional, para o seu terapeuta, para um advogado, né? Para ter provas, porque se acontecer qualquer coisa com você, com seu celular, para você compartilhar isso com pessoas que podem te apoiar de alguma maneira, tá? Então, isso é a questão sobre as provas, né? Então, você estava falando sobre conversa, né? Que a pessoa geralmente apaga, né? Uhum. Então, por isso que tem que printar. Gravar, se você puder, registrar de alguma maneira. Uhum. E a Paula Marie fez uma pergunta aqui que essa não tem como a gente fugir, é muito importante também. Ela pergunta assim: o que fazer quando a gente tem conhecimento, mas não consegue sair da dependência emocional? Difícil, hein? A dependência, Paula, a dependência emocional é realmente, isso sim, é doença, é um vício, tá? É como se fosse um vício em drogas pesadas, ou seja, a gente sabe, os estudos científicos, a neurociência mostra que no cérebro são as mesmas áreas que são ativadas que quando a gente é viciado em alguma droga dura, pesada, né? Cocaína, heroína, o que for. Então, a relação abusiva, ela vicia pelo fato do morde e assopre, isso tem um efeito viciante no cérebro, tá? Isso foi feito teste em várias espécies, animais e ratos, que mostra que realmente essa coisa de tratar bem, depois tratar mal, de tratar bem, tratar mal, recompensar, punir, morder, assoprar, gera esse vício. Então, tem um efeito biológico, fisiológico real, concreto, tá? E é um vício real na pessoa. A pessoa dependente emocional que sai da relação, que se afasta, ela começa a sentir tremores, ansiedade, tem insônia, ela começa a ter sintomas físicos de abstinência, de vício, como se fosse uma pessoa drogada. Isso é muito sério, gente. Então, não se julga, não se condena a dependência emocional. Não julga alguém que não está conseguindo sair da relação. A pessoa não consegue, a pessoa precisa se tratar. Então, diferente da pessoa narcisista, que provavelmente não vai ter jeito, né, não vai ter o tratamento, você com dependência emocional precisa se tratar. Quando eu li o livro sobre o perverso, para ter certeza que aquela mulher era aquilo, no final do livro, né, depois de você entender todo o comportamento, todas as coisas que as pessoas narcisistas perversas fazem, no final tem. Mas por que você, de alguma forma, traiu ou ficou nessa relação? Aí o negócio vem para o espelho. Peraí, o que em mim fez que essa pessoa abusou de mim, o que eu deixei ela abusar, o que eu preciso curar em mim, o que eu preciso mudar em mim. Então, em algum momento, você vai precisar olhar para você se tratar, você se curar. E eu comecei a mergulhar na terapia, eu percebi que eu tinha várias pessoas narcisistas que passavam a minha vida desde a infância, coisa que eu nunca tinha identificado.
Mas tudo que vem para você na idade adulta, de dor, de sofrimento, é para você curar. Se você não buscar tratamento, você vai ficar nisso a vida inteira. Então, isso é a maior realidade, a verdade que você precisa ouvir. Se você está sendo vítima, é você que está precisando de tratamento e de ajuda, tá? Não é para dizer, poxa, então, porque eu vejo vítimas dizer, poxa, mas ele que é problemático, eu que tenho que me tratar? Não é isso, é que ele ou ela não vai mudar e não vai querer mudar. E você tem feridas. Então, sim, se você tem as feridas que ele ou ela não tem, é você que precisa de apoio terapêutico, tá? Então, é uma simples lógica. E geralmente, se você é adulta e se meteu em alguma relação abusiva, de alguma maneira, você pode ter certeza que você tem histórico de abuso na infância e na adolescência. Quantas mulheres me dizem, meu marido é narcisista, depois que eu me dei conta que a minha mãe também, mas não conseguiu relacionar, porque é homem, mulher, então não conseguiu ver a similaridade. Mas tudo isso vem para você como algo familiar. O inconsciente, ele busca a coisa já conhecida. Então, por mais que tenha apanhado na infância que seja ruim, talvez a pessoa busque a repetição disso, porque ela, de alguma maneira, já lidou com isso e sabe lidar com isso. Já se adaptou, está sofrendo, mas está tolerando, né? Então, busca no seu histórico, e por isso a análise e a terapia são importantes, para que você possa falar sobre as feridas de infância e curá-las, tá? Curá-las. Esse é o propósito de você estar vivendo uma relação abusiva na idade adulta, é para você se curar daquilo que passou antes. Uhum. A própria Paula, né, a mesma pessoa que fez essa última pergunta, ela também. A gente está falando sobre a questão da psicoterapia, né? Mas ela fez uma pergunta na sequência se teria alguma medicação para aliviar a dor da dependência. Será que entra nesse mérito de medicação também, ou um tratamento psicoterapêutico já estaria encaminhando bem, né? Essa questão, Maria? Sim. Então, no caso da medicação, você precisa buscar um médico psiquiatra, né? Quem medica é um médico psiquiatra, e você pode sim ter apoio de remédios para passar essa fase de abstinência. Então, além da terapia, que vai ser fundamental, você pode pedir remédios para ajudar a dormir, para ansiedade, porque você pode ter crise de pânico, é tanto estresse, é tanto trauma, ter tremores, né? Eu sentia tremores. Eu estava num ponto de trauma que aqui no Rio de Janeiro, com 40 graus fora, no sol, embaixo do sol e com cobertor, eu estava tremendo de frio, meu corpo tremendo sem parar. Isso é trauma, isso é estresse pós-traumático. Só de pensar, às vezes, só de falar sobre o abuso que eu vivi, me dá tremores, me dá raiva, me dá pânico, me dá, sei lá, são emoções que foram registradas no cérebro. Então, você precisa colocar isso tudo para fora, você precisa falar sobre isso, ser validada. Então, se seu terapeuta não acredita, muda, né? E pode sim, então, buscar apoio de medicação. Agora, não me pede nome, Foi porque bom. já não é minha área. Nome de remédio. Aí pede Foi bom, para. foi bom. Marie trouxe aí um gancho legal, porque é um assunto que eu também não queria deixar de fora da nossa conversa, que é quando a invalidação ela vem justamente desse apoio terapêutico, aquele profissional que a gente procura, né, para poder a gente sair desse olho do furacão, porque realmente é como a gente se sente, né? Todo mundo aqui que está fazendo comentários, né, falando sobre essa questão de que teve pânico, crise de pânico, e muitos sintomas, às vezes até similares à dependência química, né? Sintomas físicos. Então, é uma coisa grave, realmente, né? A gente tem que procurar ajuda. E quando a gente vai procurar ajuda, e essa pessoa que a gente procura também invalida a gente. Como que isso acontece e o que a gente deve fazer? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode deixar de fora da nossa conversa, porque é comum, né, Marie? Isso é comum acontecer. Então, nem sempre o profissional que a gente está buscando para nos ajudar está preparado, né? Às vezes ele realmente não está preparado para esse tipo de transtorno, para esse tipo de atendimento, e aí como que a gente faz?
Bom, primeiro, excelente pergunta, né? Primeiro, tem que saber que tem narcisistas e até psicopatas em todas as profissões, inclusive psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas de todos os tipos, advogados, né? Então, policiais, às vezes nas delegacias de atendimento à mulher, contra a violência doméstica. Então, saiba que você pode encontrar abusadores nessas profissões de ajuda e de apoio. Você pode ter um terapeuta narcisista, esse é um ponto, tá? Que eu não queria deixar de comentar, porque às vezes também nossa mente não imagina que o próprio psicólogo pode ser psicopata ou narcisista, tá? Então, eles estão em todas as profissões, primeira coisa. Segundo, como a Carla disse, nem todos os profissionais de saúde mental estão preparados, capacitados de alguma maneira para ajudar em relação a esse assunto de relacionamentos abusivos e principalmente de transtorno de personalidade. Aí todos vão falar, mas sim, já estudei isso na faculdade. E outros já são um pouco mais sinceros e dizem, não, tudo bem, estudei, mas não tem nada muito profundo. Então, a verdade é que realmente quem não passou por um abuso narcisista geralmente não vai entender. Por mais que seja psicólogo, por mais que seja psiquiatra, por mais que tenha diploma de sei lá onde, sei lá o quê, não tem a ver com diplomas, tem a ver com ter vivenciado aquilo, porque nem eu, então não culpe também o profissional, eu não culpo os profissionais, não critico, não acho, poxa, como assim os psicólogos não sabem? Gente, eu mesmo, antes de passar por isso, eu acho que eu teria tido dificuldade em entender e acreditar. Então, no lugar de reclamar ou ficar chateado com o profissional, busca simplesmente alguém que você sabe que é especialista e que entenda disso, né? Às vezes o próprio psicólogo não se coloca como especialista nisso, mas realmente tem conhecimento, entende bem. Então, quando você vai conversar com o profissional, você vai perceber se ele tem esse conhecimento, se ele entende bem, se ele é capaz de relatar para você o que está acontecendo, né? Devolver essa compreensão. Então, busca essa compreensão no profissional. Sem essa validação, você muda até encontrar alguém que entenda disso e que possa te apoiar. Não desista. Ah, não me entendeu, então nunca mais vou fazer terapia. Para com isso. É persistência, perseverança, até você encontrar as pessoas que vão te ajudar, tá? Sempre vai haver a possibilidade de receber algum tipo de apoio. Tem ONGs, tem abrigos, tem voluntários, tem especialistas. Eu mesma ajudei muita gente gratuitamente, de alguma maneira, né? Então, tem uma mulher, o ano passado, que fez o teste de psicopatia e acabou me mandando, né, o resultado do teste no WhatsApp, mandou a foto do cara, me falou da situação que ela estava passando. Falei, gente, esse homem vai matá-la. E eu falei para ela, pelo amor de Deus, você sai disso, você sai da sua casa sem avisá-lo, porque eu já sei, né, o que aconteceu com minha amiga. Então eu tenho muito cuidado na hora de falar da pessoa se separar ou fugir, ela não pode avisar o abusador. Isso é um risco muito grande que acontece a maioria dos feminicídios quando a vítima denuncia ou se separa, né? Então a vítima precisa se proteger, buscar um apoio, um abrigo de alguma maneira de alguém. E eu falei, olha, você tem alguém que possa te apoiar? Ela falou, somente uma amiga. Então eu falei, você vai na casa dessa amiga, você fica lá e você se protege, você espera, porque do jeito que ele está falando contigo, te ameaçando, a próxima vez ele vai te matar. Ela foi na casa da amiga, acho que ficou 2, 3 dias, ela ficou se sentindo mal porque não era a casa dela, então ela preferiu voltar para casa. Eu não tive mais notícias dela, tá? Eu só sei que ela não seguiu minhas orientações na época. Eu pedi para ela pedir ajuda da filha. Ela falou, mas estou com vergonha. Eu falei, minha filha, você vai superar essa vergonha, engolha essa vergonha e você vai pedir ajuda sim. Aqui, agora, faça isso, porque é sua filha, ela vai te ajudar, a sua amiga vai te ajudar. Você pede ajuda, por favor, tira essa vergonha agora. E ela acabou voltando para casa. Não tive mais notícias. 1 mês e meio depois,
ela, 2 meses, não me lembro, mais ou menos isso, ela me mandou mensagem no WhatsApp de novo, de um outro número. Oi, Marie, você lembra de mim? Eu sou fulano. Eu queria te dar notícias. Olha como eu estou hoje. Realmente, meu namorado, eu achei que ele ia me matar, quase me matou. Fui parar no hospital. Até no hospital eu achei que ele ia me matar, de uma frieza absoluta. Me torturou. E eu só pensava em você, eu achei que eu ia morrer, mas eu consegui. Assim que eu pude, que eu voltei para casa, eu saí de lá, eu fui na casa da minha amiga, ela me pagou a mudança, eu me mudei, ele não sabe onde eu estou morando, e eu vou devolver o dinheiro para ela. Eu arrumei um trabalho, hoje eu sou muito bem paga, eu ganho até o dobro dele que ele ganhava, e eu estou muito feliz, graças a Deus. Deveria ter seguido as orientações no início, quase morri, mas eu acabei fazendo o que você me disse, seguir tudo direitinho, depois eu consegui. Então, isso é um caso entre vários de pessoas que consegui ajudar gratuitamente, mas como eu disse, a gente não consegue ajudar todo mundo, então, né, por acaso um ou outro vai conseguir ter a minha ajuda ali, mas nem todo mundo pode. Agora, tem muitas oportunidades, né, como esse congresso, e eu queria muito agradecer mais uma vez e dar os parabéns para as organizadoras, a Samara, Carla, é, porque essa iniciativa é muito, muito importante. Muito obrigada a todos que se envolveram, que eu não sei que estão nos bastidores, mas isso é muito importante. Eu vou fazer uma masterclass gratuita dia 13 de junho. Então, é outra oportunidade para você estar comigo, fazer perguntas. Nas minhas redes sociais, no Instagram, tem a caixinha de perguntas, que às vezes você pode perguntar também. Eu tento responder a todo mundo, mas nem sempre eu consigo. Mas tenta lá, vai lá, faz de novo, manda a sua mensagem de novo, que em algum momento chega. E agora eu estou com apoio para me ajudar a responder. Então, teoricamente, se você manda uma mensagem no direct, não deve mais passar em branco. Então, A Adriane está perguntando sobre o teste de psicopatia. Na bio, né? Na No bio do teste de seu Instagram? psicopatia, tem o link na bio e tem as explicações, as instruções para você fazer, para entender um pouco, né? Porque eu não gosto de deixar as pessoas soltas com isso. Então, eu coloquei as instruções num destaque meu no Instagram, sabe? Se tem quando você vai no perfil da pessoa, se tem algumas bolinhas, se chama destaque. Então, você vai passando até encontrar o destaque testes. Teste. E aí você vai ver lá as instruções para o teste de psicopatia, tem um link, o teste está no grupo do Telegram. Aí algumas pessoas falaram, mas poxa, você não pode colocar o link aqui logo no Instagram? Não. Por quê? Porque eu quero que a pessoa leia as instruções antes, que a pessoa entenda do que se trata, e que depois, lá no grupo do Telegram, ela pode me pedir uma ajuda se ela precisar. Ela pode me mandar, você pode me mandar o print do resultado no Instagram e fazer uma pergunta, tá? Se você fez o teste de psicopatia, você pode fazer uma pergunta para mim, tirar uma dúvida, eu vou te responder. E eu não quero deixar as pessoas soltas, né, com essa notícia. Às vezes é um choque ver que, nossa, a pessoa com quem você está convivendo é É isso, uma né? responsabilidade, né, Maria? É importante você ter, amarrar, né? Porque só fazer um teste, ter um resultado e depois levar aquele choque, e daí? O que eu faço com isso, né? Eu Sim. acho que é uma orientação muito importante você ter feito, né? Como se fosse um protocolozinho ali para poder orientar as instruções e depois, de alguma forma, acompanhar se a pessoa precisar de algum tipo de suporte, porque realmente é muito sério, né? Quando a gente chega a alguma conclusão sobre uma situação que de repente você tem uma leve desconfiança, mas no fundo, a gente não quer acreditar numa má notícia dessa, né? Ninguém quer ter um resultado de uma coisa que às vezes você não sabe nem o que fazer com isso, né? Você vai concluir um marido, um filho, um pai, uma mãe. E aí, o que você faz? Porque quando é ambiente de trabalho, mal ou bem, a gente ainda tem aquela, por mais difícil que seja, mas a gente tem a opção de sair. Mas quando está na família, como é que a gente sai da família? Então, tem algumas estratégias para lidar com isso, para se blindar de pessoas na família. E eu vou falar sobre isso na Masterclass no dia 13, então quem puder pode pegar as informações nas minhas redes sociais, eu vou comunicar sobre isso em breve. Por enquanto, não comuniquei porque o foco é o congresso, mas logo depois que acabar o congresso, eu vou
passar informações sobre essa masterclass do dia 13. Então, anote já na sua agenda para a noite do dia 13 você participar dessa masterclass. Chega de sofrer com narcisistas. E tem uma coisa que eu quero dizer também que é importante, né? Eu tive a ajuda de vários profissionais de diversas áreas, da área espiritual. Espiritual não significa religiosa, tá? Mas você pode ter ajuda no seu contexto religioso. Cuidado também, porque tem muitos narcisistas psicopatas nas igrejas, no ambiente religioso. Eles aproveitam essas profissões como pastores. Alguém colocou aqui, de pastor. Acabei de ajudar uma pessoa que me escreveu no Instagram, que me contou exatamente a história dela, que ela se envolveu com um pastor durante alguns anos. O pastor, ela me conta assim, mas ele era casado. Falei, bom, para mim, já nasceu o perfil. Pastor casado que trai, já mostra o caráter da pessoa. Gente, me desculpe, mas assim, já disse tudo. Aí, tá, e bom, e que mais? E aí me conta. Aí ela me conta tudo, falei, já entendi. Ó, para mim, isso tem tudo a ver com um psicopata. Posso estar enganado, mas faz o teste se você tiver dúvida. Enfim, não dê outra, né? Pelo menos, não garante, o teste não garante que a pessoa seja um psicopata de fábrica, de nascença, né? Pode estar agindo como psicopata, mas no mínimo você vai perceber que os comportamentos, e você tem lá o estilo, justamente antissocial, então você vai entender os critérios, e eu explico no meu curso online também um pouco mais sobre isso. Então, tem a explicação direitinho do teste de psicopatia, dos 4 critérios, porque isso também precisa de uma explicação um pouco mais refinada para você compreender, né? Mas você tem fazendo o teste, pelo menos o resultado, a conclusão final é que a pessoa tem os comportamentos de uma pessoa psicopata. E aí eu realmente... Então, esse pastor já abusava de muita gente, depois confessou que se envolvia com muitas mulheres ao mesmo tempo, e ele ajudou essa minha cliente, no início, a sair de outro relacionamento abusivo. Ela apanhava do marido, aí o pastor foi muito gentil, ajudou ela de verdade, para você ver como eles são, e aí depois que ela se envolveu com ele, foi abuso atrás de abuso, xingava, batia, você não tem ideia, gente. Então, cuidado também com esses ambientes religiosos, porque tem muitos abusadores nesses ambientes. Então, eu tive ajuda espiritual de profissionais que têm dons e talentos, não sei como dizer, supernaturais, que são assim, que a gente às vezes não explica, uma pessoa que tem uma Mediunidade. Mediunidade, e pessoas que conseguem realmente te cortar, às vezes, de feitiço, essas coisas. Eu nem acreditava nisso, gente, mas a pessoa realmente fez, me ajudou muito, deu muito certo. Então, só para vocês saberem que, às vezes, a gente realmente precisa contar a ajuda de diversas maneiras, né? Para me libertar, eu preciso de muita ajuda, de muitos profissionais, de vários profissionais. Bom, eu vou botar a última pergunta aqui, por causa do tempo, né? A gente não vai ter tempo para a gente, infelizmente, né? Para a gente conversar mais, porque a gente precisa terminar. Mas a Liliana, ela perguntou uma coisa que eu achei pode ser uma dúvida de muitas pessoas, né? Ela disse que ela é filha de mãe narcisista. E aí, então, ela pode ser narcisista também? Ela pode? Pode. Não significa que seja. O que eu posso dizer, assim, eu percebi vários traços narcisistas, e tem a questão da pessoa que tem traços narcisistas, né? Que não tem um transtorno, mas tem traços. Então, às vezes, se confunde, porque uma pessoa que tem traço narcisista, ela pode ter comportamentos também similares à pessoa que tem um transtorno. Então, eu percebi várias pessoas da minha família que tinham traços narcisistas, e eu desenvolvi traços também. Então, passando por tudo aquilo, não somente curei as feridas, mas eu também pude olhar para mim e ver alguns comportamentos que eu estava, de alguma maneira, repetindo. Isso não significa que eu tinha um transtorno, porque eu tenho uma enorme capacidade de empatia, compaixão, então não é isso. Não é que você se torna narcisista com transtorno porque você teve pais narcisistas. Mas tem uma questão da genética, sim, tem uma questão de reproduzir os padrões de família, então tem uma grande possibilidade, né? Geralmente eu fico super sem graça quando as pessoas me falam, mas fala sobre filhos narcisistas. Eu fico sem graça porque eu penso assim, se o filho é narcisista, de alguma maneira, ou o pai ou a mãe deve ser narcisista.
E aí eu não sei se a pessoa que está me perguntando, me pedindo para falar, né, se ela vai enxergar a responsabilidade dela na história ou não, né? Mas de alguma maneira, sim, o filho narcisista ele foi criado em ambiente narcisista. Mas nem todos os filhos criados em ambiente narcisista se tornam narcisistas, graças a Deus. Não é Então, uma sentença, né? cuidado para você. E aí, se você tem dúvida, vai consultar um profissional que entende disso de verdade, que não vai te invalidar e que vai te permitir perceber se você tem traço de alguma maneira, se você está repetindo comportamentos. Isso não significa que você tem um transtorno, mas você pode estar agindo de determinada maneira que tem similaridade com a pessoa com traços ou com transtorno narcisista. O que seria até bastante comum, né? Porque a gente, no nosso meio familiar, no meio social, na escola, onde a gente frequenta, a gente tende a absorver um pouco daquilo que a gente aprende, aquilo ali torna a gente também. Então, foi importante você falar sobre isso, e essa pergunta da Liliana também, justamente porque a gente não fica preso achando que minha mãe é narcisista, eu também vou ser, porque eu tenho, né, essa herança genética dela. Não, você pode não ter. E o fato de você ter traços pode ser algo muito comum, mas tem que ter consciência disso, né? Consciência e fazer a sua parte, porque aí vem a coisa da autorresponsabilidade também, né, Maria? Tudo isso que a gente está conversando, trazendo conhecimento, trazendo consciência, tem um papel importante da gente puxar responsabilidade para a gente. Né? O que me conecta com esse abusador? Né? O que eu preciso mudar em mim para que eu não atraia mais esse tipo de pessoa na minha vida? Porque é sobre isso. E algumas pessoas falaram também que que só atraem esse perfil de homem, né? De pessoa, já me relacionei com mais de um narcisista ou com mais de um abusador. E vai então, se relacionar até você se tratar. Só olhar para fora, tem que olhar para dentro também, né? Você vai se relacionar e repetir até você buscar a cura e o tratamento. Então, eu sempre indico também fazer o curso para você ganhar o conhecimento, além da terapia, além de uma terapia, porque ali você vai ganhar uma consciência que não tem volta. Quando você tem a consciência que não tem volta, pode até ser difícil lidar naquele momento, mas você vai chegar lá. Então, por mais que pareça difícil, não desista, é um processo. Não aconteça da noite para o dia. Às vezes, assim, me falam assim, Maria, mas eu já me separei há 6 meses e ainda penso na pessoa. Claro, eu penso até agora, já faz 2 anos. Não é uma coisa que a gente vai esquecer, né? É tão traumático que a gente não esquece. Mas saiba que é um processo lento, dependendo do que você vivenciou, pode ser muito lento, porque pode ser muito traumático, né? Dependendo da violência que você viveu e o quanto que você estava fragilizado quando você viveu isso. Então, busquem realmente essas informações. Quem perguntou se eu tenho redes sociais, não sei se vocês estão vendo o meu nome, é Samara, coloca isso. Pronto. @Marie Bendelark. E acho que eu queria falar mais alguma coisa, esqueci. A gente vai fazer um fechamento agora, por causa do horário mesmo. Quero agradecer demais todos vocês que estiveram aqui com a gente essa noite. Depois, a partir da semana que vem, todo o congresso vai estar disponibilizado no YouTube do Grupo Ela. Então, teve alguém que perguntou logo no início aqui sobre o dia de ontem, porque a pessoa não conseguiu pegar. Então, vai pegar a partir da semana que vem, tá? Sigam o canal do YouTube do Grupo Ela, que vão estar todos os dias lá as gravações. Quero deixar também a palavra aqui para a Marie fazer um desfecho, fazer algum tipo de comentário para a gente concluir a nossa conversa de hoje. Mas, pessoal, lembrem-se dessa Masterclass, com certeza vai ser incrível, dia 13, né? 13 de junho. O nosso conhecimento não acaba aqui, isso aqui é só uma das formas que a gente tem de se empoderar, de poder ter essa questão que a gente estava falando agora, a Maria acabou de falar da consciência, né? Quando a gente expande a nossa consciência, a gente amplia, né, a consciência sobre alguma coisa, é que nem aqueles memes que a gente vê lá na internet também, do desver. Você não consegue desver, você viu? Viu? Ninguém apaga aquilo que viu, né? E a nossa consciência, ela funciona mais ou menos assim. Depois que você expande, você vai para um outro nível de entendimento da coisa,
você não volta mais ao que era, né? Então, tudo que tem relação com esse mundo de relacionamentos abusivos, narcisistas ou com psicopatas, tudo isso vai esclarecendo a gente de uma tal forma que a gente vai se empoderando para a gente conseguir lidar com essas relações que podem até o final da nossa vida acontecer em vários ambientes, que você pode ter no trabalho, pode ter na família, pode ter um relacionamento, pode ter um vizinho, pode ter uma pessoa na academia. A gente não sabe onde que essas pessoas estão, né? Porque elas estão por aí. Elas são médicos, elas são dentistas, elas são advogados, elas são vendedores, comerciantes, enfim. Então, a gente precisa estar preparado, né? Preparado para lidar, encarar esse mundo com todos os desafios. E que bom que a gente tem pessoas como a Marie, né, para trazer todo esse conhecimento para a gente. Vou passar a palavra para você fazer aí suas últimas considerações, Marie, e aí a gente já termina, tá bom? Sim, obrigada, Carla. Obrigada, Sâmara, também pelo convite. Mais uma vez, obrigada a todos que participaram, todos que organizaram. E eu quero dizer uma coisa muito importante. Não se sinta culpada ou culpado por estar nessa situação. Você não tem culpa, tá? Você pode ter uma parte de responsabilidade que é de ter aceito e de tolerar aquilo, mas não tem culpa. Se você, por alguma razão, está reproduzindo isso porque você vivenciou situações que te levaram a viver isso na idade adulta, você não tem culpa por ter passado por isso antes. Então, não se culpe, não procura, assim, diminuir a vergonha. Eu sei que, ainda mais se você tem conhecimento agora, você pode ter vergonha de ficar na relação e não conseguir sair. Não se sinta com vergonha, que nem culpa disso. Saiba que é um processo, que é normal não conseguir sair e busca você ter apoio de profissionais que vão te ajudar naturalmente a fazer essa transição de uma forma que te respeite, de uma forma progressiva ou mais rápida, se você quer isso mais rápido. Mas não se culpe se você não está querendo sair agora da relação. E outra coisa importante para quem perguntou, nossa, será que se eu sou filha de mãe narcisista, eu também sou narcisista? Cuidado também com as acusações dos próprios narcisistas, porque são pessoas que acusam a vítima daquilo que eles são e daquilo que eles fazem. Se a pessoa narcisista te trai, ela vai dizer que é você que trai. Se a pessoa sabe que ela é narcisista, ela vai dizer que você é narcisista, que você é abusiva. Entende? Então, cuidado, não se deixa manipular e venha aprender, se aprofundar sobre jogos psicológicos, sobre as manipulações, nos cursos online, nos vídeos, nas redes sociais, @Marie Bendelac, e anota dia 13 de junho, terça-feira, às 20 horas. Eu criei um grupo de WhatsApp, onde vou colocar as pessoas para receber as informações, e não percam os 2 próximos dias do congresso, que é incrível, maravilhoso, com profissionais sensacionais, né? A Renata Sins, ainda amanhã, e no domingo, Cris Zainotti, que vai falar sobre um tema super importante, que é a questão da independência financeira para você sair da relação abusiva. Então, muita gratidão a todas e a todos, e eu estou à disposição nas redes sociais. Nós agradecemos a sua participação, que você também aceitou o nosso convite, né, Marie? E a participação de todos vocês que estiveram aqui nos assistindo. Fiquem ligados aí nos outros dias do Congresso, ainda temos, né, sábado e domingo. E na semana que vem vocês vão ter acesso à gravação do Congresso inteiro para poder rever, porque também é importante, né, rever. E às vezes as fichinhas vão caindo, né? E a gente precisa pegar algum tipo de assunto para reter de novo, né? Então, a gente espera vocês amanhã. Uma boa noite. E obrigada a todos vocês. Obrigada, Maria. Obrigada, Carla. Obrigada, Samara. E obrigada a todos. Boa noite. Boa noite.